acadêmicos, vamos dar início à nossa primeira teleaula de Geometria Plana e Espacial. Eu sou o professor Pedro Iani, sou formado em Matemática, com mestrado em Educação Matemática. Então, já ministrei em outras disciplinas aqui no nosso curso de Matemática e volto a falar para você. Essa disciplina de Geometria é a base para vocês entenderem toda a geometria, tanto plana como espacial, inclusive a geometria analítica, tá certo? Alguns conceitos, alguns conteúdos aqui dessa disciplina, vocês já viram isso aí no pré-cálculo, tá certo? Já viram lá na parte de álgebra, ok? Então, tem alguns conteúdos que eles vão estar entrelaçados, principalmente na parte de pré-cálculo, aquela base inicial do cálculo, vocês tiveram uma parte de geometria, tá ok? Tiveram que falar lá do triângulo, retângulo, tiveram que falar na trigonometria, que teve a base lá da geometria. Tudo bem? Então, vamos nos posicionar em relação à nossa geometria. A geometria, ela vem de tempos muito antigos. Tudo bem? E aí? E aí que acontece o seguinte. Então, eu vou pegar a nossa origem aqui no Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, ou seja, 500 e poucos anos atrás, né? O que acontece? Quando chegaram aqui no Brasil, o nosso índio, ele não tinha conhecimento quase nenhum da nossa matemática, nem da geometria, muito menos da aritmética. Então, há 500 anos atrás, vamos se posicionar, nós não tínhamos aqui no Brasil um conceito de que era geometria. Como que continuou essa geometria? Antes de Cristo, ou seja, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, já tinha lá o conceito da geometria. E é isso que nós vamos fazer, mostrar para vocês como que veio essa geometria. A geometria, na realidade, ela vem da necessidade do homem. Tudo bem? A necessidade do homem foi fazendo a construção dessa geometria. Tá certo? Então, é um conteúdo interessante, é um conteúdo que vai dar base para vocês na geometria, tanto que vocês vão utilizar em toda essa geometria, como tiver um conteúdo lá de cálculo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nosso conteúdo é geometria plana, essa é a nossa disciplina, e espacial. Aula 1, tá certo? A história e o desenvolvimento da geometria. E aí? Então aqui eu coloco que desde a antiguidade, diversos povos, entre eles lá, mesopotâmios, babilônios, os egípcios, já se utilizavam de conhecimentos geométricos, mesmo que de maneira práticas em áreas como a agrimensura, a engenharia e a arquitetura. Imagina você construir as pirâmides lá do Egito, né? Então, os egípcios, o que acontecia? Para construir as pirâmides, os egípcios, eles teriam que ter algum conhecimento. Não iam fazer algo aleatório, tá certo? E um conhecimento muito grande da matemática e da geometria. Quando eu fiz o comparativo de 1500 com os nossos índios e lá dos egípcios, você vai observar que os índios nossos aqui brasileiros, eles não tinham praticamente conhecimento nenhum da matemática e da geometria que nós utilizamos. Mesma coisa quando você entrar nos algarismos, né? Os algarismos romanos, algarismos indo-arábicos, é o que nós utilizamos. Por que os algarismos romanos, lá em Roma, não continuou? Porque era um sistema de numeração que não pegou, não deu certo para a humanidade, tá certo? Isso aí quando? 2000 anos, né? Antes de Cristo. Então, vamos nos posicionar agora no tempo em relação à data do nascimento de Cristo, tá ok? Vamos lá então. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Então, a partir de 600 anos antes de Cristo, ou seja, se você voltar 600 anos agora, nós estamos no descobrimento do Brasil, mais ou menos. Nós estamos 600
anos antes de Cristo, 2.600 anos atrás. Tales de Mileto, né? Olha lá. Quem já ouviu falar de Tales de Mileto? Teorema de Tales. Teorema de Tales. E aí? Começou a desenvolver a chamada geometria demonstrativa. Tudo bem? Isso aí por volta de 300 anos antes de Cristo. Em que obra? Na obra Elementos de Euclides. Então, se vocês tiverem oportunidade, como futuros matemáticos, essa obra, Os Elementos de Euclides, é um livro grande, são vários volumes, mas tem alguns volumes mais interessantes. Se não me engano, é o volume 8. Tá? É interessante o acadêmico dar uma lida. Vai na biblioteca, vai na internet, pesquisa essas obras dos elementos de Euclides. Os elementos de Euclides, já vocês vão observar, que não foi só tratado da geometria. Tá certo? Então, continuando. O que mais? São 13 volumes, olha lá. 13 volumes que compõem a obra Elementos de Euclides. Tá certo? Aborda assuntos relacionados à teoria dos números. Vocês já tiveram, acho que, essa disciplina. A álgebra. Tá certo? Entre outros conteúdos. O conteúdo mais forte é a geometria. Tá certo? O conteúdo mais forte é a geometria. E aí? Agora nós vamos ver lá os matemáticos. Né? Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Euclides, 300 anos antes de Cristo. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Platão, todos esses vocês já ouviram, né? Arquimedes, Herão. Herão fez uma fórmula lá, demonstrou uma fórmula para calcular a área, a altura de um triângulo. Tá certo? Pitágoras tem o teorema de Pitágoras. Ok? Então, vocês observam aí quem foram os matemáticos dos tempos remotos. E a geometria estava nesses conteúdos. Né? E agora? Aqui eu coloco que os operários de uma construção civil, eles têm que fazer que o ângulo entre duas paredes, se esses ângulos formam 90 graus. Eles vão colocar lá se a obra está no esquadro. Tá certo? Você vai colocar no esquadro. Esquadro é colocar se você vai fazer um quarto, uma sala. Quando você for fechar essa sala com as paredes, você não vai ter aquele problema. Se for colocar um piso paralelo, de repente sai aquele piso torto no final. Por quê? Porque a obra não está no esquadro, a parede não está no esquadro. Ou seja, a parede tem que estar com ângulo de 90 graus. Ok? A maioria das obras, ela tem que estar no esquadro, 90 graus. Ou ela é um retângulo, é um quadrado e assim por diante. Tá? Mas como que o operário ele faz? Ele trabalha lá com o triângulo 3, 4, 5. Triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. Então ele fecha de um lado 3, do outro lado 4 e a hipotenusa 5. Se tiver no triângulo 3, 4, 5, aquela parede, tá ok? Ela está fazendo o ângulo de 90 graus. Ah, mas ele tem aquele esquadro de mão. O esquadro de mão não serve para você fazer isso aí. Por quê? Porque ele perde, ele come, ele rouba, é um negócio pequeno. A não ser que você tivesse um esquadro de 3 metros, 4 metros, um esquadro grande. Aí poderia dar certo. Tá certo? Mas como o esquadro é pequeno, o esquadro de mão, é para coisas pequenas. Para você fazer o canto lá de uma parede, o operário da construção civil não utiliza o esquadro de mão. Tá certo? Ele vai utilizar a teoria que ele aprendeu na prática do triângulo retângulo. Do triângulo 3, 4, 5. Tudo bem? E agora? Então, triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Tem mais triângulos retângulos? Tem infinitos tipos de tamanhos de triângulos retângulos. Tá? Eles se baseavam no fato que todos os triângulos com lados medindo 3, 4 e 5 eram triângulos retângulos. Tudo bem? E aí?
acontece? Então, nós observamos que é interessante e em toda construção civil você vai usar um pouquinho do teorema aí de Pitágoras. Em toda construção civil você vai utilizar um pouco desse conhecimento aí da geometria, tá certo? Quando o engenheiro, quando o arquiteto ele for fazer um projeto, ele precisa ter o conhecimento da geometria. Tudo bem? Então, para nós, tá certo? Essa geometria é algo prático. Agora, o que tem cobrado nas provas aí de vestibulares? Hoje, praticamente, nós temos o Enem, que é o processo seletivo. Então, o Enem, ele cobra muito essa geometria prática. O Enem já não tem cobrado tanto a geometria que não se utiliza no nosso dia a dia. Tá certo? Porque é o ensino médio. Então, é interessante, como futuro professor de matemática, você ter esse conhecimento aí dessa nossa geometria. E volto a dizer para vocês, vocês já estão há quase 2 anos aí fazendo o curso de matemática. Já por obrigação, vocês começarem a dar aula. A partir do momento que você começa a dar aula, a trabalhar os conteúdos em sala, você como professor, você vai adquirir um conteúdo muito grande, muito maior do que eu estou falando aqui com vocês. Podem ter certeza absoluta disso que eu estou falando. Tá certo? Então, já está no momento, quem está fazendo aí o curso de matemática, já está no momento de vocês procurarem colocar isso em prática. Ou aula particular, ou aula numa escola pequena, tá certo? 5º, 6º ano, mas vocês têm essa obrigação. Por quê? Para vocês observarem o quadro, para vocês observarem a dicção, para vocês observarem a fala e o conteúdo, você direcionar e cuidar dos seus alunos. Tudo bem? Então, continuando. Então, nós falamos aí dessa nossa geometria. Essa nossa geometria que finalizou aqui no Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras, vocês vão utilizar praticamente na maioria das vezes quando vocês trabalharem com triângulo. Principalmente se esse triângulo for um triângulo retângulo. Tá certo? Então, o que acontece? Nós trabalhamos esse desenvolvimento comparativo. Mas o professor Pedro fez um comparativo com o índio brasileiro. Não quero humilhar, nem ferir o ego daqui do nosso índio. É a pura verdade. Na realidade, o nosso índio, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele não tinha esse conhecimento de geometria, não tinha o conhecimento da matemática. Tá certo? Isso é uma pura verdade. Agora, lá para trás, 300 anos antes de Cristo, olha como que a geometria já era muito avançada. Já tinha lá os elementos de Euclides, 300 anos antes de Cristo. Tá certo? Então, pense um pouquinho e faça uma reflexão desse tempo que a geometria vem evoluindo. Tá certo? Já já nós vamos voltar para falar mais de geometria.